A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Terça-feira, segundo dia de leitura bíblica diária, referentes à nossa lição número 3. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Nosso texto áureo. E, quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Atos capítulo 3, versículo 12. A verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Ontem, na leitura de ontem, está lá na playlist da lição número 3 no canal. Nós falamos muito sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho, sobre o texto áureo e também sobre a nossa verdade prática. Então, se você não assistiu ontem e quiser dar uma conferida, aproveita, meu irmão, não custa nada, dá um joinha, curte o vídeo. Se você puder se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, também será de grande valia, ajuda a gente ao YouTube compartilhar mais os nossos vídeos e compartilha também se tem te abençoado, meu irmão, se tem servido para você no aprendizado, na sua devocional, da forma que você achou melhor usufruir desses vídeos. Mas se você puder se inscrever, curtir e compartilhar no seu Zap, com os seus conhecidos, com pessoas que você acredita que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou ficar muito grato aos irmãos. Então, vamos para a leitura de hoje. Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. E o tema que ele deu para hoje foi chamados para pregar. Quem é chamado para pregar, meus irmãos? Será que foram só os discípulos? Não. Os discípulos que viraram apóstolos, assim que receberam o Espírito Santo em Pentecostes? Não foram só os discípulos. Foram todos aqueles que estavam ali aguardando junto com os discípulos. Eram bastante, não eram só 12, eram muito mais. Haviam mulheres, jovens, pessoas que seguiam Jesus e ficaram com Jesus até o final e obedeceram a ordem: fiquem aqui em Jerusalém até que o Senhor cumpra a promessa, envie a promessa, o Espírito Santo, que os revestirá de poder. Aí sim vocês vão poder começar a trabalhar. Então, esses homens começaram ali. E todas aquelas pessoas que ouviram, vocês lembram? Ouviram a pregação do Evangelho, se converteram ali, ouviram na sua própria língua materna. Quando voltaram para os seus países, quando voltaram para suas terras, com certeza também contaram as boas novas, com certeza também começaram a evangelizar. E foi por isso que, pela pregação de todo aquele que foi convencido pelo Espírito Santo, se converteu, se arrependeu, se batizou e tornou-se morada do Evangelho, morada do Espírito Santo, morada do próprio Cristo, que é a palavra, e a palavra de salvação, a verdade, começaram também a jorrar desta água, porque quem bebe desta água, jorra esta água. É como eu disse já em outras leituras, como é possível você ouvir a palavra de salvação, ser convencido pelo Espírito Santo, se converter, se batizar, dando testemunho, renascendo em Cristo através do Espírito, vivendo em novidade de vida, se tornando morada do próprio Deus e seu Filho através do Espírito Santo, ou seja, a própria salvação, a própria palavra está em você. Você se santificando através da palavra já é um testemunho vivo, já é uma Bíblia que anda. Impossível você, cheio de Deus, cheio de amor, não dar continuidade a esta obra, não falar de Jesus, a começar pelos seus próximos, sua família, os seus vizinhos, seus amigos, as pessoas que você tem ali ao seu redor. É impossível que onde você chegar, cheio de Deus, sendo morada do Altíssimo, coisas maravilhosas não aconteçam. E que este amor que o nosso Deus tem por todos nós, porque Ele amou o mundo de tal maneira, dando o seu Filho
unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus também diz: eu não quero que ninguém se perca. A salvação é para todo aquele que crê. Nós vamos ver isso no texto. Então, como que esse que ele enviou para vencer o pecado e a morte, nos trazer a vida, nos tornar filhos de Deus novamente, né? Fazer com que o homem volte para ele. Como que você, sendo morada do Altíssimo, depois de se converter ao ouvir a palavra de salvação, você não vai continuar a pregar o evangelho? Ok, meus irmãos? Então, todos que são nascidos de novo, todos que são nascidos em Cristo, todos que são morada do Altíssimo, pregam a palavra de Deus. Não só em púlpitos. Pregar não é estar em um púlpito, não é ser convidado para trazer a palavra em uma igreja, em um ar livre ou qualquer lugar. Não. Pregar a gente prega para todo mundo. Está do nosso lado, seja no mercado, seja na padaria, seja no ônibus, aonde quer que você conheça alguém, o Senhor Jesus, pelo amor que Ele tem pelaquela pessoa, Ele irá colocar as palavras de salvação, o desejo em seu coração de que aquela pessoa também conheça o que você conhece, para que ela também seja resgatada das trevas para a maravilhosa luz do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós já entendemos isso, eu tenho certeza disso. E quando eu estou falando isso para alguém que tem esse desejo, para alguém que tem essa preocupação de não deixar passar aquelas pessoas que chegam ao nosso lado e começam a conversar com a gente, e o Senhor já começa a nos mostrar coisas, já trazer palavras na nossa boca. Às vezes o Senhor incomoda as pessoas com relação a gente. Isso já aconteceu comigo, de estar num lugar distraído. De repente uma pessoa se aproxima e fala: meu jovem, que presença boa você tem. E aí você sabe que é o Espírito Santo que começou a trabalhar ali e Deus quer que aquela pessoa ouça a palavra de Deus, e ali começa ali todo um evangelismo, começa ali o Espírito Santo a revelar para você o que você precisa falar para ele, e aquilo vai de encontro à vida dele, são respostas que ele está precisando, e ali Deus faz a obra. Porque lembra que Jesus disse: sem mim você não pode fazer nada? Então, meus irmãos, até para fazer a obra de Deus, nós precisamos do Senhor Jesus, e se Ele habita em nós, não tem como não fazê-la. Amém? Eu tenho vários testemunhos, várias experiências de estar vindo do trabalho e sentar ali do lado de uma pessoa no ônibus, e era uma viagem longa, uma viagem com trânsito lá do centro da cidade para cá, para a Baixada Fluminense, e às vezes passávamos 1h30 dentro de um ônibus, dentro de um coletivo, e eu sentado do lado de jovens, do lado de pessoas, de homens, né? E ali o Senhor já começava a me incomodar. Eu falava: Senhor, então o Senhor me dá a condição, me dá aí o começo dessa conversa. E não demorava muito, e a gente já estava conversando, e o Senhor já estava falando, e a gente sente que é o Senhor falando aquilo que a pessoa precisa ouvir, e você olha no semblante da pessoa, você vê aquele semblante mudar de algo, às vezes irritado, chateado, para um semblante de paz, porque a pessoa sente o amor de Deus, o cuidado de Deus com ela, né? E na grande maioria das vezes são pessoas que estão a perguntar a Deus, a colocar diante de Deus os seus problemas, e o Senhor precisa de pessoas, precisa de ministros, e não é porque você não tem um cargo, não é um pastor, não é um evangelista, que você não vai pregar a palavra. Não é responsabilidade só de quem tem cargo, é responsabilidade e é a obra, a missão de todo aquele nascido de novo. Amém, meus irmãos? Vamos para o texto, vamos ver essa ordenança do Senhor Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Sempre aconselho os irmãos a lerem todo o capítulo, mas a intenção do autor hoje aqui é essa: chamados para pregar. Como comecei, quem é chamado para pregar? Todos nós nascidos de novo, todos nós que renascemos em Cristo Jesus, pela palavra, e vivemos pela palavra, que é o próprio Cristo. Então, meus irmãos, isso não é algo
de responsabilidade única e exclusiva de pastores, de pregadores, de evangelistas, de missionários. Não. Todos nós somos missionários. Todos nós. E para algumas pessoas é muito complicado ouvir isso. Para mim não é complicado. Para mim não é complicado dizer. Eu digo, eu estou aqui para isso. Da mesma forma que eu não perco a oportunidade de falar de Jesus, falar sobre a palavra, estar sempre conversando sobre a palavra, eu não tenho problema nenhum em dizer para você, meu irmão. Você conhece Jesus? Você entregou sua vida para Jesus? Pregue a palavra. Se você não prega a palavra, se você tem vergonha de pregar o evangelho, se você lida com pessoas, se você não testemunha Cristo, se você não reparte Cristo, né? Ele nos ensinou quando pegou o pão e começou a repartir o pão e disse, façam isso em memória de mim. Ele não estava querendo dizer só para alimentar as pessoas ou para fazer a santa ceia na igreja, comendo um pedacinho de pão e um suquinho de uva, só para lembrar do sacrifício dele, não, meu irmão. Quando ele repartiu o pão e deu para todos e falou, façam isso em memória de mim, porque ele é o pão vivo. E ele falou, me repartam com as pessoas. Assim como ele disse aqui para os discípulos, vão por todo mundo e preguem a todas as pessoas. Você precisa pregar o evangelho. Você que diz ser crente, você que diz que conhece Jesus, você que diz que nasceu de novo, pregue a palavra. Não é possível ser crente, conhecer Jesus, ser morada do Altíssimo, ser cheio do Espírito Santo, porque as pessoas acham, meu irmão, que ser cheio do Espírito Santo é rodar, é sapatear, é falar língua estranha. Não é não. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra, é ser cheio de Cristo, é ser cheio da verdade. E se você é cheio da palavra, de Cristo, da verdade, você sim é cheio do Espírito Santo. E é impossível, vou repetir, é impossível que você tenha renascido de novo, seja morada do Altíssimo, cheio do Espírito Santo, que é o conhecimento do Deus Criador dos céus e da terra e do seu Filho, obedecendo-lhe os mandamentos. E olha aqui pregue o Evangelho a todas as pessoas. Aí sim você é crente, nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém.